Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. E sem mais delongas, vamos para a exposição. Bom dia, gente. Imagino a expectativa que alguns de vocês chegam para um final de semestre, alguns final de curso. Estamos aí a 2 semanas do final de tudo e me parece que muitos, e eu estou aqui já como professor há 16 anos, me parece que muitos nesse momento têm um tipo de reação contrária àquela que deveria ser a mais normal. Se apressar, se dedicar para terminar todas as coisas rapidamente, para que você esteja totalmente preparado ou definitivamente pronto para o momento em que você sair daqui no seu último dia pós-formatura. Muitos chegam nesse momento todos estabanados, desesperados, não tendo feito o que deveriam ter feito ao longo do semestre, achando que agora, num estilo meio Jack Bauer, aí de 24 horas, conseguirão terminar todas as coisas rapidamente. Na medida que a gente caminha um pouco mais na vida, a gente aprende a equilibrar expectativa / esperança, que só deve acontecer lá na frente, como um casamento, a chegada de um filho, uma mudança ou alguma coisa que você aguarda muito, assim como no equilíbrio com as coisas que você deve fazer se preparando para aquele momento. Não adianta você ter a certeza de algo e cruzar os braços esperando esse algo chegar. Esse algo chegará. Mas isso não quer dizer que você desfrutará ou você curtirá tudo que você pode ou como você deve até aquele momento. E parece que o nosso texto providencialmente de hoje, os últimos versos de 2 Pedro, capítulo 3, chegam na minha última capela com vocês, capela essa que eu esperei, pelo menos para terminar esse texto aqui de Pedro. Então abra lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 14, e nós leremos até o 18. Pedro lida nesses versos finais com qual deve ser a postura daqueles crentes aguardando ou se preparando, esperando dedicadamente a volta de Cristo Jesus. Verso 14 diz: Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Lembrando que esse por esta razão diz respeito ao conteúdo anterior, que ele vem trabalhando a certeza de que novos céus e nova terra nos estão prometidos, nos quais habitam a justiça de Deus, contrapondo-se a toda a perversidade dos falsos mestres, que tem, então, por causa disso, reservado para eles a destruição final. Então, tendo em vista que Deus punirá o ímpio e destruirá toda a maldade, bem como tem prometido o céu eterno, a vida eterna e a justiça eterna para os crentes, tendo isso em vista, esperem estas coisas, empenhando-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estás de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Preste atenção à quantidade de vezes que Pedro fala aí sobre os amados. Verso 14, fala sobre Paulo, nosso amado irmão, no verso 15, e verso 17, vós, pois, amados. Essa parece ser uma forma bem carinhosa e pastoral de terminar uma carta, extremamente pesada no seu conteúdo, bem como confrontativa em relação aos falsos mestres e a postura daqueles crentes não permitindo que os falsos mestres instalassem nas mentes deles essas heresias que negavam a volta de Cristo, bem como o juízo final. Então, ainda que uma carta extremamente pesada, aqueles irmãos experimentavam de todo esse amor, de todo esse carinho de Pedro. Você deve se lembrar que ao longo da carta,
Pedro disse que até a partida dele ele se dedicaria muito, diligentemente, para fazer aqueles irmãos lembrados de todas as coisas que já haviam sido informados. E a composição da carta, ela parece atender aquilo que na teologia nós chamamos de inclusio, tipo de um envelopamento de assuntos, porque se você voltar lá para o capítulo 1, nos versos iniciais, você encontrará o mesmo termo que ele usa aqui no finzinho, essa ideia de empenhai-vos, dedicar-se diligentemente. Ele começa a carta falando sobre a diligência ou a dedicação zelosa que devemos ter para colocar em prática o conhecimento e a piedade. E no finzinho da carta, ele volta a essa ideia de nos empenharmos, nos dedicarmos diligentemente. E o meio da carta, o conteúdo dela, aquilo que chamaríamos de corpo, aponta para esse assunto central que é a negação da volta de Cristo, mas a certeza da reprovação e condenação desses indivíduos. Que Pedro faz questão de lembrar que esses que deturpam as Escrituras o fazem para a sua própria destruição. Por quê? Porque Deus está entesourando-os, né? A expressão que Pedro usa para o dia da perdição final. Então, Pedro aponta que um dos seus propósitos com essa carta é produzir esse empenho, essa dedicação zelosa e diligente da parte daqueles crentes. Porque ainda que a volta de Cristo pareça longe, ainda que o Senhor pareça demorado, a postura desses crentes até lá ou enquanto não chega é de diligência, é de dedicação, é de empenho. É não simplesmente ficar parado contemplando uma determinada verdade ou conceito, que certamente acontecerá, porque quem determinou foi Deus, e passivamente esperar. Há uma diferença entre passividade e paciência. Passividade é não cumprir aquilo que te deve, ou aquilo que cabe a você, aguardando aquilo que cabe ao Senhor em determinado tempo. Paciência é a espera longânima, ainda que prolongada, em expectativa de cumprimento da promessa de Deus. Há uma diferença, então, entre passividade e paciência. E Pedro espera que aqueles crentes não sejam passivos, sejam pacientes, mas não passivos. Muito parecido com o que Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 15, tendo em vista até que Pedro cita Paulo, e Pedro deve ter tido contato com algumas das cartas de Paulo, porque ele as iguala às demais escrituras, e isso aponta para o Antigo Testamento. Aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, capítulo central sobre o entendimento da ressurreição de Cristo e nossa ressurreição futura, em que Paulo, no final, lá nos versos finais do capítulo, diz que a morte será, então, definitivamente vencida na volta de Cristo Jesus. E, muito possivelmente, aqueles crentes poderiam viver, os crentes ali de Corinto, viver nessa expectativa de que a morte, de que o pecado, de que o diabo e tudo mais serão destruídos, serão vencidos. E passivamente esperarem aquele momento que Deus tem o governo e a ação última. Mas aí Paulo termina dizendo: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, enquanto não chega esse dia, enquanto Deus definitivamente não faz todas essas coisas, que vocês se dediquem zelosamente a obra do Senhor. Muito parecido com o que Pedro está dizendo aqui. Esse dia talvez demore, porque para o Senhor um dia é como 1000 anos como um dia. Talvez demore mais do que estejamos dispostos. E talvez pessoas pervertam ainda mais a nossa expectativa ou a nossa esperança disso. Mas empenhem-se, dediquem-se zelosamente por ser achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Em paz aqui não aponta para qualquer ausência de dificuldades ou problemas. Até porque, geralmente, quando a palavra paz aparece conectado com a pessoa de Deus, que é o contexto aqui, quando fala do dia eterno, que para mim é o mesmo sentido de dia de Deus no verso 12, como mencionei para vocês semana passada,
Paz aqui parece muito mais um desfrute da intimidade que temos com Deus por meio de Cristo. Ou seja, é aquilo que Deus nos deu por meio da justificação pela fé. A certeza de que temos livre acesso a Ele, somos conhecidos por Ele e Ele nos guarda no seu grande amor. Ou seja, não há nada nem ninguém que possa nos retirar desta paz que Deus nos deu em Cristo Jesus. Então, que as heresias dos falsos mestres não perturbem vocês. Que a mentira que eles contam não tire de vocês a segurança e a certeza que vocês tiveram e devem continuar tendo apenas em Deus. Porque quem fez a promessa é fiel. Assim como sejam achados por Ele sem mácula e irrepreensíveis. Isso encerra a carta naquela estreitíssima relação que eu mencionei diversas vezes entre piedade e santidade. Quando santidade nada mais é do que a demonstração vivencial da intimidade que temos com Deus por meio de Cristo Jesus. E o oposto também é verdadeiro. A falta da piedade, a falta da intimidade com Deus leva obrigatoriamente ou sintomaticamente à perversidade moral. Tendo em vista os bons conceitos teológicos que vocês devem ter, a certeza de todas as coisas que Deus estabeleceu e executará, que vocês então sejam achados por Ele, sem mácula e irrepreensíveis. Mesmos termos que são usados por Pedro e por Paulo em várias das suas cartas, que apontam não para a impecabilidade, mas para a certeza de que nenhuma mancha está instalada no corpo, porque todas elas foram limpas. A ideia não é a inexistência de uma mancha, mas a limpeza produzida na remoção dessas manchas. Essa é a ideia de sem mácula e irrepreensíveis. E tende, então, por salvação, a longanimidade de nosso Senhor. Salvação aqui não aponta necessariamente para uma redenção eterna, mas preservação. Por diversas vezes o termo soteria ou sozo apontam para uma salvação não em termos redentores, não em termos eternos, mas uma libertação, uma preservação de vida. Como, por exemplo, Paulo menciona lá em 1 Timóteo 4, quando ele diz que se Timóteo permanecesse na boa doutrina, ele salvaria tanto a si mesmo quanto aos seus ouvintes. Quando Paulo fala a Timóteo ainda que a mulher será salva na execução ou na performance de sua função de mãe. Não é salvação em termos de redenção ou eterno, mas será preservada, será liberta de algo. E esse aqui parece ser o uso de Pedro. Então, tende por motivo, tende por salvação ou preservação de Deus, o cuidado de Deus sobre as suas vidas, da libertação dessa perversidade dos falsos mestres, assim como a certeza ali do futuro, a longanimidade do nosso Deus, a sua paciência. Aquele Deus que é rico em misericórdia, que deseja que todos cheguem ao arrependimento, como Pedro disse anteriormente. E aí ele menciona Paulo. Quando Paulo escreve muito sobre isso, é muito possível que Pedro tivesse em mente aqui a carta aos Romanos, dado o conteúdo teológico muito denso, não só Romanos, mas Romanos, um dos principais, e as cartas estão extremamente próximas aí, em termos de escrita e circulação, a Pedro possivelmente em Roma, a Paulo já em Roma, quando ele escreve essa carta. Então, nesse contato que Pedro teve com a teologia de Paulo, ele diz que muitos estavam pervertendo a soteriologia, pervertendo a cristologia, pervertendo a segurança da salvação dos crentes, pervertendo a igreja em termos da sua sanidade moral, bem como vivencial ou de santidade. Isso é basicamente o conteúdo das cartas de Paulo. E Pedro diz que Paulo escreveu muito sobre isso, mas muitos perverteram. E esses que perverteram ou deturparam, o fizeram para a sua própria destruição. E então, caminhando para os últimos 2 versos, Pedro diz: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão. Eu estou usando a versão revista atualizada e traduz aqui prevenidos. Até dá essa ideia, mas o termo é basicamente prognosco,
É um conhecimento prévio, não é só uma prevenção de vida. É um conhecimento anterior que deveria nortear toda a sequência das atitudes. Ou seja, vocês já sabiam desde o início, vocês tinham essas informações desde lá de trás. Vocês estavam informados. Vocês deveriam então, ou devem então, conduzir as vidas de vocês de tal forma que vocês não se deixem levar por esses erros dos insubordinados. Deixa eu comparar algo que muitos de vocês acabam até dizendo ao longo do curso. Alguns de vocês chegam no final do curso com um mundo de conhecimento teológico e que vocês dizem, se tivesse alguns desses conhecimentos lá atrás, no primeiro ano, não teriam feito ou falado algumas coisas na igreja. Exemplo, quantos de vocês, aí no terceiro ano, olhando para o que ensinaram no primeiro ou no segundo ano, desejariam voltar atrás e corrigir alguma coisa? Isso é natural, né? Eu só não esperava que fosse tão natural assim. Não, estou brincando. Isso é natural, porque hoje você tem esse conhecimento, só que é um conhecimento posterior, que te dá condições de olhar para trás e dizer, olha, se eu tivesse levado isso em conta, se eu tivesse sido mais zeloso, se eu tivesse aquela ferramenta ou isso daqui, talvez eu não teria feito lá atrás. Ok? Mas o termo que Pedro usa é basicamente o seguinte, vocês já têm esse conhecimento desde lá de trás. Portanto, conduzam toda a vida de vocês dali para frente de tal forma a não errarem. Vocês sabem o que é a verdade, não errem na aplicação ou no ensino dela. Por isso que o Novo Testamento é extremamente pesado e agressivo, refletindo a teologia de Deuteronômio e dos profetas, extremamente agressivo contra o ensino do engano, contra a mentira teológica. Porque pessoas têm a verdade, elas podem ou não colocá-la em prática, elas podem ou não ensiná-la. Por isso que os ímpios, de Romanos 1, pervertem a verdade em mentira, suprimem a verdade a favor do engano. Porque como Paulo vai dizer em 2 Coríntios 13, quanto à verdade, nada podemos fazer senão concordar ou nos dobrarmos diante dela. Vocês têm essas verdades de antemão, então estejam cautelosos, acautelai-vos, né? Fiquem atentos, extremamente atentos, para que vocês não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e então vocês descaiam na vossa própria firmeza. Ainda que você tenha apenas 15 dias ou 30 de ensino bíblico no seu estágio, agora nesse final do ano, ou algumas poucas oportunidades ao longo do ano que passou, ou você que sai daqui para assumir um ministério numa organização cristã, num campo missionário, numa igreja, seja lá onde for, aproveite todas as oportunidades que você tiver para ensinar a verdade de Deus, para que firmes nessa verdade, essas pessoas durem na vida cristã muito mais do que o tempo que você estiver com elas. Se você tem 30 dias, dedique-se a esses 30 dias de ensino profundo, para que a sanidade teológica delas dure muito mais do que o tempo que você teve com elas. Essa foi a preocupação de Paulo, por exemplo, com os Efésios. Quando ele se encontra ali com os presbíteros de Éfeso, na cidade de Mileto, ele diz que não deixou de ensinar absolutamente nada que fizesse parte de todo o desígnio de Deus, de tal forma que eles estivessem teologicamente sustentáveis, mas que na ausência de Paulo, lobos vorazes entrariam ali na comunidade tentando perverter a igreja. Queridos, é lamentável, mas no nosso Brasilzão evangélico, parece que a verdade tem sido suprimida pela heresia. Então, se você tem 30 dias, se você tem 1 ano, ou se para onde você vai você terá 10 anos, dedique-se à profundidade teológica, a uma educação teológica, bíblica, muito profunda àqueles crentes, para que eles permaneçam firmes e fiéis ao Senhor, mesmo que você não tenha muito tempo com eles. Ensine a igreja para durar
além de você mesmo. Não ensine a igreja para depender de você. Ensine a igreja para subsistir a despeito de você. Porque nisso consiste o fundamento dos apóstolos e profetas. Nós ensinamos os fundamentos. Nós não ensinamos quem nós somos ou o que fazemos com a igreja. Ela está enraizada em Cristo Jesus e na boa teologia. Então, que toda a nossa dedicação, zelo, ensino, seja desse enraizamento, para que ainda que venhamos a sair dela, ou não permaneçamos ali, seja lá por que motivo for, a boa doutrina permaneça e aqueles crentes não decaiam na sua firmeza e na sua fé. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus diz em João 17 que a vida eterna é esta, conhecer a Ti e ao Seu único Filho, né? Conhecer a Deus e o Seu único Filho. Isso é o que nós faremos por todo sempre. Isso é o que fará parte da eternidade, porque é isso que o finzinho do verso diz, né? A esse Cristo seja a glória, tanto agora como no dia eterno, ou seja, por toda a eternidade. Esse é o dia de Deus que ele fala nos versos anteriores. É isso que faremos por todo sempre. Conhecer e prosseguir em conhecer o Deus que é inesgotável, o Deus que é infinito, e contemplar em glorificação o nosso Cristo Jesus. Mas olha que interessante. Isso é o que teremos lá. Mas Deus nos dá a oportunidade de um premiere aqui, de um preview. Experimentar hoje, ainda que minimamente, o que será todo o nosso futuro. Crescer na graça e no conhecimento. Pedro disse, lá em 1 Pedro, e vai repetir em 2 Pedro, que nós seremos coparticipantes da natureza divina, para podermos experimentar de toda essa eternidade com Deus. Então Deus nos dá a oportunidade de hoje praticar aquilo que será todo o nosso futuro. Conhecer a Deus para que possamos glorificá-lo tal qual Ele é, bem como proclamá-lo a quem quer que seja. Então cresça no conhecimento. A devocional e a minha não são simples exercícios ou disciplinas espirituais. Eu não curto muito essa ideia de disciplina espiritual no sentido de ser um checklist de afazeres espirituais. A nossa devocional nada mais é do que esse preview do que será totalmente na sua plenitude lá no futuro. Então Deus já nos permite hoje contemplá-lo, ou como diz a Confissão de Fé de Westminster, né? Usufruí-lo, fruí-lo numa vida de glorificação do seu nome. Não é um checklist, tá bom? É um privilégio. Não é um cumprimento de uma tarefa, mas é o desfrute de um relacionamento. Então cresça, cresça. Você que ganhou suas ferramentas, seus recursos teológicos e bíblicos ao longo desses 3 anos, continue crescendo e continue levando o teu povo, as tuas crianças, os teus jovens, os teus adultos, os teus índios, os teus muçulmanos, seja lá quem for, a essa mesma profundidade na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado pela salvação que temos em Jesus e a oportunidade de desfrutarmos disso já no presente. Obrigado porque tudo aquilo que o Senhor promete certamente acontecerá, porque o Senhor é fiel e nenhuma das tuas promessas pode falhar. Mas Deus, ainda que a volta de Cristo demore, ainda que nossa geração não seja aquela que experimentará desse encontro glorioso com Cristo, que nem por isso deixemos de ser dedicados e zelosos no desfrute da paz, no perseguir uma vida sem mácula e irrepreensível diante do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, a aproveitarmos as oportunidades que o Senhor nos dá de cada contato com a Tua palavra, de cada contato com o Teu povo, temos nossas mentes e corações um pouquinho mais moldados à imagem dEle. Pois é em nome dEle a quem toda glória, honra e supremacia sejam dados por todo sempre. Amém. E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ter ouvido.
Para saber mais, nos siga no Facebook e no Instagram, SBPV Brasil. Palavra da Vida, teologia para vida e ministério.